Boa noite a todos, todas, todes. Um prazer estar aqui começando o primeiro encontro dos acervos comentados aqui da exposição especial 40 anos do Vídeo Brasil. Esse espaço expositivo que a gente construiu aqui, que cria uma espécie de ponto de partida ou entrada para a gente acessar o acervo da Associação Cultural Vídeo Brasil, que remete a esses 40 anos de atividade que estão ligados aí ao Festival Vídeo Brasil, né? Então, de 83 a 2023, essa exposição acontece no contexto da 22ª edição do Vídeo Brasil, que está aqui no quinto andar. Convido a todos para ver, não apenas essa, mas também a que está aqui no quinto andar. Então, hoje a gente abre esse, digamos, o que seria uma espécie de processo de ativação, né? Foi uma coisa que guiou muito a gente nesse trabalho, de imaginar que essa exposição era uma espécie de ponto de partida para criar uma espécie de possibilidades da gente acessar esse acervo tão múltiplo e tão aberto, tão diversificado, né? Obrigada. O ponto de partida foi essencialmente esse espaço da biblioteca. Então, que é um espaço peculiar, simbólico, que contém outro acervo de livros, um espaço que é mais um espaço de pesquisa. Então, a ideia da Solange foi de criar uma linha do tempo e, a partir dessa linha do... Porque assim, o Vídeo Brasil articula várias camadas ao longo da trajetória de informações que tem a ver muito com arqueologia das mídias, mas também que tem a ver com pautas políticas que foram mudando durante as décadas e com questões de demanda dos próprios artistas que estavam produzindo, primeiro a primeira década no Brasil, e depois a coisa foi se expandindo em uma rede do sul global, enfim, que foi uma construção da trajetória da Solange, que faz do Vídeo Brasil o que é hoje. Então, a gente partiu de uma visualização gráfica dessa história. A gente começou... A Júlia, acho que está aqui. A gente trabalhou numa equipe, que eu agradeço, a Amanda, da pesquisa, a Ohana, o Tom, porque, assim, o que vocês veem aqui é um espaço de convívio que permite algumas entradas, mas tem muito material que foi organizado para que o acervo pudesse ganhar novas dimensões. O que quer dizer isso? Novas ativações por parte de um público potencial de pesquisadores, de estudantes. Então, a gente chamou isso de acervo em performance, né, Edu? Porque a ideia era, enfim, de criar modos de entrada, de ativação, para que isso, como todo acervo... é um acervo técnico, né? É um acervo totalmente imaterial, feito de vídeos, que demanda muito tempo para ser explorado. Então, a gente ofereceu caminho, assim, procuramos primeiro entender qual seria uma periodização interessante, e surgiram essas 4 décadas. Parece um recorte automático, mas não é. A gente vai ver ao longo dessa história como cada década marca fortemente, né, as características do Vídeo Brasil, porque é importante dizer também que o Vídeo Brasil foi mudando, sempre tomando muitos riscos e mudando de nome, mudando de escopo, mudando de cadência. A primeira década que a gente vai introduzir hoje, os festivais têm cadência anual, aconteciam todo ano, no Museu da Imagem do Som, que era um espaço fechado, de auditório, onde acontecia a mostra competitiva. Então, enfim, isso aconteceu até 91, quando o Vídeo Brasil migra para o Sesc Pompeia. Então... Não, só uma pausa, só para contar uma coisa. Essa história que a Alessandra está contando, a gente vai contar ali melhor na linha do tempo. Queria dar um toque do que a gente vai ter hoje. Então, nesse primeiro momento, de 6h30 a 7h30, a gente vai convidar daqui a pouco a todos para irem lá. A gente vai ficar em pé mesmo e dar uma geral nessa primeira década, aprofundar um pouco nos aspectos dessa primeira década. E logo depois a gente tem a primeira
que é esse nosso primeiro encontro agora de ativação desse acervo com o professor Mário Ramiro, professor e artista multimídia, que está aqui com a gente, que logo depois, a partir das 7h30, ele vai introduzir um pouco a visão que ele tem e é um certo modo de articular os artistas e a própria história desse primeiro período, sobretudo a partir da obra do Rafael França, com quem o Mário Ramiro trabalhou e atuou no 3x3, né? Esse importante coletivo artista que atuou aí em São Paulo. Então, a nossa programação de hoje é esta. Acho que a gente eu só queria só dar um panorama do que é contido nessa exposição, e depois a gente migra para a linha do tempo. Então, tem uma articulação temporal que acontece a partir de uma linha de frames, de vídeos que foram importantes em cada edição do Vídeo Brasil. Isso deflagrou uma pesquisa de verbetes, que tem várias cores, são de linguagem, os amarelos e os rosas, e tem os verbetes cinzas, que são destaques de cada edição. Na parte de cima da linha, a gente fez uma pesquisa de imagem de arquivo dos espaços expositivos e tem 15 programas de vídeo que são acessíveis na videoteca, que são organizados por tema e por áreas geográficas e são organizados cronologicamente. Eu acho que isso também foi bem interessante de abordar de forma um pouco esquemática, mas é interessante porque isso dá uma ideia de alguns temas que fundamentam as obras de cada região. Tem algumas coisas, tem alguns aspectos que emergem, enfim, desses recortes geográficos. E tem também toda uma parte sobre o Ali Salomão, que, enfim, que pauta o título da Bienal. E, enfim, tem um programa de videopoesia que normalmente acontece aqui, e que é, enfim, a referência fundamental. São vídeos sobre o Ali Salomão, vídeo dele declamando e performando. E de videopoesia de uma forma mais ampla também. E também tem a Biblioteca Ideal aqui atrás, que é um projeto de uma seleção de livros dos curadores e dos artistas da Bienal, que, enfim, é um projeto em andamento. A biblioteca vai expandindo ao longo desses encontros, inclusive o Mário acabou de trazer mais um exemplar hoje, do coletivo 3x3. E tem a biblioteca de grifos, uma parte da biblioteca de grifos do Ali Salomão, que é um projeto do Omar, junto com a Ana Dantes, a partir de exemplares da biblioteca do próprio Ali, de livros que ele grifava, desenhava. Então, tem alguns originais aqui e tem um painel aqui atrás com alguns recortes ampliados. Então, eu acho... Sim, então a linha assim, tem essa periodização de 4 décadas. A parte fundamental é uma linha de imagens que é determinada por uma sequência de frames, e todos os filmes que aparecem na linha, eles são expostos nas TVs Cubos. São 4 TV Cubo, então é cada uma por década. Hoje, especialmente, a gente está mostrando um programa... Hoje, especialmente, a gente está mostrando um programa com obras do Rafael França. Sim, que foram escolhidas pelo Mário Ramiro, e depois você, Mário, vai poder introduzir e falar. Elas vão ser exibidas aqui, e antes o Mário vai comentá-las, dar uma geral, para depois a gente assistir já turbinado pelos comentários. Sim. E então, se vocês puderem... Vamos para cá? A gente começa aqui nessa primeira década, né? 83 a 90. Talvez uma boa frase para a gente começar isso, né? Eu fico lembrando quando o Vídeo Brasil completou 30 anos, a gente fez uma sequência de programas para o Sesc TV e tudo mais, foi bem interessante. E o Marcelo Tass foi um dos nossos entrevistados, né? Ele integrava um desses grupos, né? A TV Tudo, que era um grupo importante que a gente vai comentar aí. E ele dizia que uma palavra fetiche nos anos 80 era vídeo. Né? Videomaker, videoprodução, eram palavras importantes aí
que já sintonizavam um certo espírito do tempo ali naquele contexto, né? Então, essa primeira década do Vídeo Brasil, ela está fortemente marcada por esse espírito. Primeiro, uma questão ligada ao campo tecnológico. Por incrível que pareça, sobretudo para a gente hoje em dia, o vídeo, ali naqueles primórdios, ele era alta tecnologia, né? Sobretudo quando popularizou, porque a gente não tinha modo de produção de imagem em movimento que não fosse película, né? Então, é claro, fora do Brasil, começa a acontecer ali pelo final dos anos 50, início dos anos 60, já começam a aparecer os primeiros equipamentos de vídeo de grande porte. As emissoras de televisão que era dessa empresa Ampex, né? VCR 1000 da Ampex, do tamanho dessa mesa, né? Era uma coisa imensa, assim, e preto e branco, sem ilha de edição, era um equipamento importante, mas muito fraco do ponto de vista tecnológico. Logo em seguida, surgem os equipamentos portáteis, né? Especialmente esse conhecido como porta-pack da Sony, né? Que foi um equipamento emblemático e que abre caminho para toda a produção. Aqui entre nós no Brasil, a gente estava na ditadura militar, então não podia se importar equipamento, não se produzia aqui. As primeiras câmeras de Umatic, elas começam a aparecer nos anos 80, vindo de contrabando, né? Era uma coisa contrabandeada. A primeira câmera de vídeo, o primeiro Vídeo Brasil, né? Quem foi premiado foi o Zé Celso, com caderneta de campo, que comprou a câmera do Fernando Meirelles, que já estava numa segunda câmera, né? O Fernando Meirelles, diretor de cinema, né? E que começou nos primórdios do Vídeo Brasil, nessa produtora pequena que marcou muito esse primeiro período, chamado Olhar Eletrônico, né? Tem que ter uma brincadeira entre o Olhar Eletrônico e a TV Tudo, que uns eram Beatles, os outros eram os Rolling Stones, né? Porque uns eram mais bem comportados e os outros eram mais agitados, assim. Esse momento aqui do Vídeo Brasil era um momento de desejar a televisão, né? A gente sabe que a televisão é um dispositivo central para a cultura brasileira e que foi fortemente fomentado pela própria ditadura militar para ter esse alcance num país de dimensões continentais como o nosso. E claro que essa geração tinha um desejo enorme de invadir a televisão, de renovar a televisão. É estranho a gente dizer isso hoje, esse desejo pela TV, sobretudo hoje que a gente tem uma oferta de imagem em movimento muito diversificada e muito portátil na nossa mão. Mas naquele momento, pensa-se em 5 canais, né? 5 canais de TV aberta que produziam a mesma coisa praticamente, os jovens tinham um desejo de falar. O próprio Zé Celso, né, disse isso também nos 30 anos, né, que ele falava assim, a gente tinha um desejo da câmera para fazer o Big Brother, mas a gente queria fazer o Big Brother dos brothers, né? E que é bem esse trabalho dele, que se chama caderneta de campo, não é à toa. É um procedimento etnográfico, como se fosse. Ele grava tudo, os ensaios da oficina, as performances, os ensaios, as apresentações, os encontros, as manifestações, a briga pelo edifício e tudo mais, né? Então, esse primeiro momento coincide, né? Coincidir não é exatamente a palavra, mas acontece ao mesmo tempo, ou simultaneamente, a redemocratização do Brasil. Então, o Vídeo Brasil acontece justo nessa hora. Então, de um lado, tem esse desejo de colocar as imagens do Brasil para circular, para além daquelas imagens sempre do mesmo tipo que circulavam nas emissoras, renovar um pouco a linguagem da televisão e experimentar um meio novo que estava surgindo e que começava a se popularizar entre as pessoas. A informação ainda era pequena, chegava pouco para a gente, né? E o Vídeo Brasil tinha esse papel fundamental também de informar, né? De trazer que foi acontecendo aí ao longo da década. Já falei muito. Não, pode continuar, por problema, favor. Né? O professor tem esse problema, viu, Mário Ramiro? Que a gente começa a falar e não para nunca mais. Vai. Não, por favor. Depois você continua, não, daqui a pouquinho. Vai lá, fique à vontade. Não, só queria mostrar essa foto, que é do primeiro Vídeo Brasil, é o auditório do Museu da Imagem do Som, que estava cheio, né, Solange? Chegaram... Então, porque eu acho que é interessante porque o Vídeo Brasil nasce de uma demanda forte do público, desses artistas, realizadores, e nasce, já desde a primeira edição já tinha mostra paralela, tinha uma mostra
do Glauber, da Paula Gaetan, que trouxe um filme sobre a atuação do Glauber na TV Tupi, com o programa Abertura, que discutia o televisivo, no formato televisivo. Tinha já, nos corredores, tinha algumas instalações da Videoverso, do Tadeu Junga, que era outro coletivo, e também já tinha uma performance do Cavaleiro do Apocalipse, do Otávio Donati. Sim, mas é legal que foi ideia de primeira edição, mesmo no contexto de um teatro, enfim, de um auditório, não era exatamente um museu, era um contexto onde a mostra competitiva também foi via chamada aberta, que é algo que perdura até hoje. E então todas essas dinâmicas que são próprias do Vídeo Brasil começaram desde a primeira edição. Na segunda, essa instalação é Nossa Senhora, é da segunda edição. Na segunda edição teve uma questão política importante, das diretas já. A gente aqui começou a formar essa linha dos frames e aparece, então, Diretas na Sé, do Roberto Elizabetsky, que eu acho que comenta um pouco o documentário a partir da reportagem jornalística, é um filme de denúncia, e tem também Reencontro, do Rafael França, que foi algo que é o primeiro filme que ele realiza nos Estados Unidos, porque em 82 ele muda para Chicago, e também é uma das quando ele começa a experimentar com vídeo. E é muito interessante porque ele era muito ligado ao contexto das artes visuais e ele tinha essa relação até com as pioneiras, porque são vídeos que falam de cotidiano, falam de um aprisionamento, falam de uma angústia, mas ele traz isso, ele transforma isso a partir do uso enfim, desses novos equipamentos e aplicando os mesmos temas que me parecem, é claro, virados, depois tem a parte enfim, da HIV, das temáticas homossexuais, mas assim, trabalhando uma narrativa não linear, forma de narrativas não lineares. Então, não deixa de ser também uma expansão do documentário, mas com uma forte raiz nas artes visuais. O que não era, no começo do Vídeo Brasil, não era exatamente o lugar para isso. Eu acho que ele foi uma exceção nesse momento. Tinha um campo de tensão, né, entre uma parte que queria muito ir para a televisão, renovar o vocabulário da TV, pelo documentário talvez, e tinha uma outra parte que queria mesmo partir para a experimentação radical com as imagens, né? Então tinha uma tensão ali entre, digamos, uma coisa mais televisiva e o chamado e emergente campo da videoarte. Isso a gente vê pelos trabalhos, né? Quando chega aqui no quarto festival, por exemplo, aparece esse filme, né, o VT Preparado a CJC, e um pouco mais adiante, por exemplo, aparece o Aquiti, do Éder Santos, né? O Éder Santos, o mineiro, foi um artista central na trajetória do Vídeo Brasil, porque ele propôs uma experimentação radical, como não acontecia no período, né? Então, mesmo quando a gente olha para um trabalho como esse, a gente falava disso agora, né, ali em cima, quando a gente olha um trabalho como esse, ele é baseado numa coisa de natureza jornalística e documental, que tem a ver com a visita do John Cage na Bienal de São Paulo, né? E quando a gente chega aqui no trabalho do Éder, por exemplo, é uma espécie de videoclipe com uma versão que o grupo mineiro, o Aquiti, fez do Bolero de Ravel, e que era executada ao vivo e registrado ali ao mesmo tempo, já com as intervenções, né? Então, usar chroma key, sobreposição de imagens, tudo aquilo que o formato de vídeo na época, que era o Matic, né? Um formato que hoje em dia as pessoas nem conhecem mais, assim, era o formato que permitia. Então, muito chroma key, sobreposição de imagem, intervenções de toda a ordem, alteração cromática, e realmente como se fosse retomando, talvez a moda brasileira, os elementos que constituem a videoarte, de um modo geral, toda a radicalidade que marca os discursos da videoarte, né? E uma outra marca importante aqui nesse período também é a performance, né? Então, assim, a Lê falou dessa coisa do Cavaleiro do Apocalipse, do Donati, mas, por exemplo, aqui já no terceiro Vídeo Brasil já aparece Lenora Barros, com o Walter Silveira, já fazendo uma espécie de vídeo performance, né?
refazendo uma performance que havia sido feita no campo da fotografia, levando isso para o vídeo, que é esse trabalho aqui que se chama Homenagem a Jorge Segal. De uma forma super bem-humorada, ela está meio escovando o dente. E aí a espuma da escova de dente vai virando uma figura com cara de Segal, né? E numa edição que vai e volta e tira da cronologia e coloca de outra forma, já bem apropriando dos recursos do vídeo. É muito diversificado quando a gente vê. Pensar, por exemplo, do outro lado da sua casa, nesse trabalho aqui do Olhar Eletrônico, Marcelo Machado, Paulo Morelli, a turma do Olhar Eletrônico, né? Que foi talvez um dos primeiros trabalhos no Brasil que delegou a câmera ao entrevistado. Esse é um procedimento que depois aparece em vários outros filmes no campo do documentário, e esse aqui talvez seja um super pioneiro. Eles vão fazer um filme, eles eram estudantes, né, ali terminando o curso na ECA, eles vão fazer um filme sobre moradores de rua, e eles têm esse feliz encontro com esse morador aqui, que é um cara incrível, super inteligente, e rapidamente ele assume a câmera e vai, não a câmera exatamente, mas o protagonismo da cena, e ele conduz as entrevistas e tudo mais. Então tem digamos que é uma série de um conjunto de trabalhos que são seminais, né? Quando a gente trabalhou nisso, né? É uma loucura esse negócio, gente. Fosse um negócio aqui na quando a gente trabalhou nessa organização, nessa seleção, a gente pensava assim, não é exatamente o trabalho vencedor, né? Que são os que vão entrar por aqui, mas sim aqueles trabalhos que a partir daqui abriram caminhos. E tem alguns desses trabalhos que só muito posteriormente a gente vai compreender o impacto que eles tiveram, né? Esse daqui é um trabalho importante também, tenho falado isso muito com os meus alunos que acham que o mundo começou com o TikTok, né? Que não, o mundo começou com as TVs comunitárias em VHS lá no Recife. Então, isso é um trabalho da TV Viva, é um coletivo, né, ligado à cultura popular, a um centro cultural, e eles faziam essa TV, gravavam em fita VHS, levavam para os lugares e colocavam no vídeo e mostrava para as pessoas. Em feiras. A gente, inclusive, fez uma curadoria de um programa inteiro com a participação deles no Vídeo Brasil. Muito importante, muito importante. Imaginar que assim, é um jeito de escapar da hegemonia total das TVs, dos grandes conglomerados de mídia, de uma forma popular e absolutamente genial. Porque era como se os programas era como se fosse um programa de variedade. Então tinha uma parte jornalística, tinha uma parte humorística, tinha sketches, tinha uma utilidade pública, horóscopo. Claro, tudo atravessado com um super bom humor que cativava as pessoas e as aproximava também. Sim, e é impressionante, tem esses debates dos programas públicos. No terceiro festival foi debatida a proposta de um canal livre, que chamava Antena Livre, que assim, não fui muito à frente, mas parece que era direto em contato com tudo que estava sendo realizado. E também, nessa mesma edição, a própria Lucila curou um programa de vídeos dos pioneiros. Lucila Meirelles, que está aqui conosco. Sim. Então, eu acho que enfim, todas essas edições eram ponto de contato com problemas contemporâneos e com também alguma parte da memória que dava para, enfim, que dava para ser resgatada. A partir do terceiro também, enfim, teve uma abertura, aliás, do quarto para outros arquivos no mundo. Enfim, tinha o London Video Art Archive e, enfim, era tudo, a Solange começou a criar uma rede com outras instituições que traziam também mostras paralelas e artistas internacionais, até para criar um contexto de... pode... Não, quando você fala, por exemplo, das TVs comunitárias, foi uma discussão, assim, é outra camada que sempre que existiu no Vídeo Brasil desde esse comecinho aí, né? Que é essa camada política, assim, desse lugar que era uma plataforma que eu sempre tratei, o festival, hoje a Bienal, um pouco dessa forma, assim, logo que não tinha
ainda não estava institucionalizado, não tinha uns espaços regulares de exibição para vídeo, tudo acontecia um pouco neste lugar, né, que era o lugar que a gente tinha, e eu fui percebendo que o Vídeo Brasil não podia ser apenas um lugar de exibição dos trabalhos dos artistas, precisava ir além disso para suprir uma ausência de até uma institucionalidade para o vídeo, de espaço de exposição para o vídeo, mas, acima de tudo, de um lugar para discussão em torno da questão dessa mídia nova que estava surgindo com uma potência absurda, que a gente imediatamente reparou, né? Então, nesse bojo e nesse lugar preparado para aberto para favorecer essas discussões, surgiam várias organizações espontâneas dos artistas, núcleos disso, núcleo daquilo. Então, por exemplo, nesse período onde surgem as TVs comunitárias, tem o Luiz Algarra, tem várias pessoas importantes que, nesse momento, a grande demanda dizia respeito a ter um lugar para a exibição do vídeo na televisão. Logo que a maneira que os artistas romanticamente pensavam que aconteceria, né, as grandes TVs vão abrir um espaço na grade para esses meninos talentosos, qual que é? Viu que isso não existia, não existiu. Então, alguns mais talvez politizados ou mais com essa natureza, essa característica mais de militantes, começaram a pensar, sim, a gente está se organizando e pleiteando para o poder público ter um espaço, ter uma onda, uma antena para transmitir esses trabalhos, sobretudo nessas comunidades de base, nas periferias, nessas representações de grupos. Então, há discussão em torno... É importante pensar que, nesse momento, como o Edu já colocou bem, não existia apenas as TVs abertas. Existia uma TV educativa ligada ao governo do Estado de São Paulo, mas, claro, todo mundo pianinho, porque eram estatais. Representava a voz do dono, no caso da TV Cultura do Estado de São Paulo. Então, assim, não eram lugares que você podia, olha, eu tenho esse trabalho genial, quero expor. Não, o lugar continuava sendo apenas um festival, infelizmente, mas surgiu um momento bem favorável para uma discussão mais ampla, e daí surgiram essas TVs todas comunitárias, para uma discussão em torno de uma mudança das políticas de telecomunicações brasileiras. Nesse período, a gente organizou com as pessoas que eram parte do Conselho do Vídeo Brasil na época, algumas pessoas que vão estar aqui nessa temporada, como Gabriel Prioli, figuras chaves nesse período do vídeo e do jornalismo, da comunicação brasileira. A gente começou a organizar como programas públicos da Bienal, assim como isso que a gente está fazendo aqui, no caso do festival, porque ainda era um festival, a gente organizava encontros com os caras da televisão, os big boss. Esses caras têm que ouvir a gente, então vamos trazer eles para dentro do festival. A gente fez encontros memoráveis, onde tinha desde a coisa estapafúrdia de ter um Boni, que era o big boss da Globo na época, aos caras no campo da política partidária mesmo, que representavam uma possível ponte para uma discussão mais ampla em torno das telecomunicações brasileiras, de abrir para TVs públicas, ter mais TV públicas, para ter mais espaço para essa produção que surgiu com um vigor absurdo, com uma vontade louca de se expressar e de mostrar, e o único lugar para isso era a Bienal, o festival, que era muito pouco. Era muito pouco. Então, essas discussões sempre permearam o Vídeo Brasil. Um lugar para a exibição do vídeo, um lugar para a exibição do vídeo ainda desejado naquela década que era a televisão, que se pensava ser o único espaço, né? Teve um pouco essa orientação. Claro que tinha um outro segmento dessa produção que queria mais ficar na experimentação, mais ligado às artes visuais, pensando hoje, né? Eram os artistas que não queriam estar na televisão, embora a televisão parecesse ser o único lugar possível para exibir o vídeo. Mas, então, era um pouco sempre os trabalhos iam dando as pistas para a gente pensar
as discussões e as questões políticas que permeavam e que o Vídeo Brasil fazia delas suas plataformas para ver se mudava um pouco o estado das coisas. Eu só fiz, desculpa, essa entradinha aqui, porque essa discussão em torno das TVs públicas, de uma questão sobre discussão da legislação brasileira para telecomunicações, foi super importante. E esses garotos que faziam as TVs comunitárias, TV pirata, né? Assim, quantas vezes eu não tive que me esconder no MIS de oficial de justiça que estava lá para me achar, para entregar, porque eu exibia um trabalho que não podia, que era da TV pirata do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, ela sempre foi... o festival foi sempre indo para esse lugar, talvez pelo fato de ter nascido junto com a produção, de tentar entender que lugar, quem são essas vozes, o que pensar também, ter camadas e ter pessoas do lado mais crítico para ajudar a pensar e instrumentalizar esses artistas, pensar publicações. Foram lançadas algumas publicações importantes que os realizadores se juntavam e era o Vídeo Brasil o único lugar possível para mostrar essas coisas. Por exemplo, a Lucila fez uma grande retrospectiva, a primeira, sobre o trabalho do Zé Roberto Aguilar, que é um dos pioneiros do vídeo no Brasil, e das pioneiras, daquele grupo de pessoas que a Vivi Ostrovsky está resgatando agora um recorte só de mulheres, que eram aqueles artistas que usavam o vídeo antes de tudo isso acontecer, com esse equipamento porta-pac, ali restrito quase ao Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, por causa do professor Zanini, mas que ficavam restritos ali no universo das artes visuais, já mais sintonizados com o movimento internacional de videoarte. Mas a questão no Brasil, desse começo aqui, que a gente chama dos produtores independentes, era um nome do que os artistas se davam, que a gente era uma alcunha, né? Ela é muito permeada por algumas questões centrais que mudaram hoje o que é a televisão brasileira, a telecomunicação brasileira. Foi resultado de muita discussão, muitos grupos que se formavam durante os festivais. Genial, genial ouvir a Solange aí, arquivo vivo, maravilhoso, sobretudo porque tem uma questão importante. Quando a gente entrou também, a gente começou a ver assim, tinha esse desejo de trazer as tecnologias até para os próprios realizadores aqui. Então, traziam realizadores internacionais que tinham experiência na televisão para pensar como é que isso poderia acontecer no Brasil. Então, realmente tinha esse ponto forte. E várias dessas questões aparecem aí. Por exemplo, uma que é importante aqui, assim, são os videoclipes pré-MTV. A MTV brasileira começa em 91. Só que nessa primeira geração já tem um movimento. Como eu disse no começo, o vídeo era essa palavra fetiche. As coisas mais legais e mais modernas dos anos 80 passavam pelo vídeo. E claro que, naturalmente, todo o movimento de renascimento do rock nacional, da música brasileira pós-ditadura, o início dos anos 80, reflete nessas produções, como, por exemplo, A Novidade, né? Tinha a ver com realizadores do Rio de Janeiro, Sandra Kogut, Roberto Berliner, e também uma conexão com o Éder Santos em Belo Horizonte para trabalhar com o videoclipe, uma coisa muito televisiva. E uma outra questão que Solange levanta, que a Lei e Solange disseram, que eu acho que é importante, que quando a gente começou a pesquisar, fica muito legal, é muito interessante perceber que as apostas do Vídeo Brasil, elas funcionaram. E agora, quando a gente chega nesse tempo, a gente olha para o passado e vê que várias apostas conduziram para esse tempo presente que a gente está agora. Então é legal perceber, por exemplo, um filme como Temporada de Caça, da Rita Moreira, né? Nesse momento, ali pelo fim dos anos 80, começa a ter uma sequência de assassinatos de homossexuais em São Paulo. E a Rita faz esse documentário que é incrível, que ela começa a mostrar homossexuais na história, começa a conversar com as pessoas na rua, é o período do surgimento da AIDS, né? Enfim, tem uma aposta, por exemplo, na negritude, tem uma aposta nas mulheres, tem uma aposta nisso tudo que estava mais à margem, né? Todo esse universo que agora a gente nomeia como LGBTQIA+, que emergia, por exemplo, inclusive com os próprios filmes da Rita, que vai estar aqui com a gente, junto com a Lucila, em um outro encontro do Acervo Comentado,
justamente para dizer dessas articulações femininas que começam a emergir por ali. E a gente percebe isso nitidamente, né? Aqui está o trabalho da Lucila, o Crianças Autistas, que, de uma certa forma, faz parte desse conjunto de apostas ligadas ao campo da política, né? Talvez naquela época a gente não soubesse dar esse nome, né, ainda, ou fazer essa conexão tão direta com a coisa política, sobretudo por causa do período histórico. Mas hoje, quando a gente volta, a gente percebe isso muito nitidamente, né? Como é que isso já tinha lugar nas estratégias do Vídeo Brasil aí ao longo do tempo, né? Sim, tem também, pensando nessa parte do televisivo, tem um videojornal que foi bem importante a partir do 6º festival, que era enfim, era um estúdio de televisão montado dentro do próprio evento, onde eram registrados assim depoimentos das performances. E a própria Astrid Fontanelli, que depois virou apresentadora da MTV, ela fez a primeira edição do videojornal com uma linguagem que depois atravessa e vai para a MTV brasileira. Enfim, e também sempre tinha um videobar, sempre tinha alguma oficina de tecnologia que trazia essa proto-comunicação mundial que estava se alastrando, que culmina com a internet nos anos 90, mas que enfim, tinha os Low-Scan TV, que era uma maneira de transmitir imagens eletrônicas. São equipamentos que hoje em dia parecem de outro mundo, mas não faz tanto tempo assim, mas é muito bonito, porque se a gente pegasse todas essas experiências de oficinas do Vídeo Brasil, dá uma história da arqueologia dos mídias e até das pessoas que estavam aí experimentando. Videotexto, né? Teve videotexto logo no começo, no Vídeo Brasil muito aberto a todas essas conexões tecnológicas que emergiam. Até que chega um momento mais adiante, entra nas mídias digitais, né? De verdade, CD-ROM e internet, né? Lá com o querido Gilberto, nosso colega, né? A gente sofria, porque nada funcionava direito. A internet não funcionava e o CD-ROM também não funcionava, era uma peleja. Mas enfrentamos isso. Uma outra coisa que eu acho importante... Desculpa, pode falar. Não, que era um momento de experimentação sobre o meio, próprio da especificidade do meio, que depois acabou não fazendo mais sentido em outros momentos. É claro que tinha várias camadas políticas, etc., mas é um momento muito experimental que não estava sendo nem teorizado. Isso que é interessante. E eu queria também lembrar que na sexta teve o lançamento do Arte do Vídeo, do Arlindo Machado, porque também o festival reunia momentos e críticos importantes. O Gabriel Prioli, que também vai estar aqui. O Arlindo é o primeiro livro brasileiro tratando de videoarte. Né? O Arlindo, do qual, de uma certa forma, nós todos temos uma ligação direta com ele. Né? Oi? Órfãos do Arlindo, né? Foi do Conselho do Vídeo Brasil, atuou, enfim, acabou de aparecer uma imagem dele aqui agora, jovenzinho, né? Lançando a arte do vídeo, né? É muita coisa que tem para... São muitas questões aí que repercutem, né? Uma interessante para a gente fechar, que já está quase no tempo, mas eu passo para vocês de novo. Uma que eu acho interessante é a gente começar a fazer umas conexões com essa coisa aqui, digamos, mais arqueológica do passado e a exposição que está no 5º andar, por exemplo. Uma coisa importante que começa a aparecer por aqui, assim, olha, aqui um pouco com o Éder Santos, né? Aqui na Coisa Nervosa, mas em alguns outros trabalhos também, é um uso do Super 8 como se fosse um dispositivo de memória. Então, há uma geração que é mais ou menos, as pessoas mais ou menos da minha idade, ali depois dos 55 anos, mais ou menos, foram as pessoas que conviveram com a produção de imagem doméstica no Super 8. E, naturalmente, essa imagem do Super 8 migrou para o vídeo. O Éder, por exemplo, o Éder Santos, ele fazia simulação, ele simulava o projetor agarrando, a película agarrando. E agora a gente chega e vê, por exemplo, no trabalho da Júlia Baumfeld, que está exposto aqui em cima, ela faz o mesmo gesto com o VHS, que é da geração dela. A Júlia tem lá 30 anos, né? Ela, bem nesse momento aí que os pais tinham uma câmera VHS e o trabalho dela de memória totalmente construído em torno de uma espécie de arqueologia do VHS.
inclusive com abstrações, né, que são super bonitas. As fitas VHS vão ficando velhas e vão gerando uns triângulos que são lindos, né? E ela explora isso fortemente no trabalho dela. Então, eu acho que são as modulações da memória. É uma obsolescência, né, dos meios. Sim. E mais, assim, se a memória é uma ilha de edição, né? Essa ilha de edição ela já mudou de formato, né? Então, agora talvez seja um banco de dados, né? Um dedo passando, mas ela já foi o Super 8, o 16, o VHS, né? Não, só queria lembrar do vídeo nas aldeias também, que chega na última edição dessa década, em 90, do Vicente Carelli. Então, enfim. E aí... só lembrar, o início, né? Praticamente o início do vídeo nas aldeias, né? O VNA, que sempre teve presença muito grande, muito forte no Vídeo Brasil. É mais ou menos o mesmo período, não, Solange? 83, 84, o surgimento do vídeo nas aldeias, que é o maior acervo, né, que a gente tem aí dos povos indígenas, inclusive fomentando a produção. Não, e foi nessa edição também que a mostra competitiva abriu para o Sul, para o panorama do Sul, abriu para todos os países da América Latina, da África. E depois dessa edição teve uma pausa. Eu queria perguntar para a Solange, teve uma pausa de 2 anos. E o Vídeo Brasil migra para o Sesc Pompeia, onde tem uma expansão enfim, do vídeo no espaço, porque por óbvias razões, porque tinha mais assim. Mas eu queria saber se você sentiu falta de mais espaço para as instalações, ou se foi uma pausa para refletir sobre, porque precisava de um tempo maior de pesquisa. Olha, foi um pouco tudo isso. Isso é um pouco, dá para imaginar um pouco um projeto que tem 40 anos. Eu tive que ter algumas pausas para respirar, pensar, e que dizia respeito muito a todas essas questões que iam se consolidando, que iam perdendo sentido, ganhando novos sentidos. O Vídeo Brasil precisava absorver para devolver alguns avanços, devolver algumas demandas colocadas pelos artistas, né? E colocadas principalmente pelo próprio vídeo, que foi se transformando muito rapidamente. A cada evolução da tecnologia, ele respondia de uma forma, e você tinha que estar preparado, como o festival, como a Bienal, para saber administrar e favorecer esse lugar que parecia ser o lugar que o vídeo estava caminhando. Eram apostas. A gente foi caminhando um pouco junto, mas o vídeo, eu costumo falar isso, assim, de todas as mídias. É claro que eu sou totalmente suspeita, porque eu sou uma curadora que veio do vídeo. E essa é a minha mídia preferencial até hoje. Assim, não tenho o menor problema de revelar, apesar de hoje não fazer sentido ter um lugar específico para o vídeo, que definitivamente não faz sentido, porque o vídeo está posto, está dado, está aí contaminando e contaminado. A Bienal é um exemplo claro disso, né? Como o vídeo ganha potência a partir do encontro com o espaço aberto, né? Quando o vídeo sai desse formato do black box, da caixinha de exibição, e vai para o embate com a arquitetura, com o cubo branco, com o corpo, com os objetos, né? Ele se recontextualiza, ele se revitaliza, e claro que isso geraram algumas faíscas ali, né? Principalmente para quem era obrigado a pensar, antecipar determinadas questões, né? Então, por exemplo, eu percebia claramente, quando a gente saiu do Museu da Imagem e do Som, que foi quase uma década inteira, que é onde o festival nasceu e ganhou potência, que foi um festival ali com a perspectiva de mapear a produção nacional brasileira, entender a potência dessa produção, entender as questões postas e as demandas, na tentativa, claro, de resolver algumas delas, ou de pôr à discussão essas questões.
No final da década de 90, eu percebia, de 80 mais precisamente, no começo de 90, eu percebia claramente que tinha ali um certo esgotamento do vídeo, assim, dessa produção. E eu entendo hoje que esse esgotamento dizia respeito a isso, assim, o vídeo não cabia mais apenas na sala escura, ela se revitalizou nesse encontro com o espaço expositivo. Ali ainda era apenas vídeo, mas o vídeo expandido, o vídeo na relação com a sala, com a arquitetura. E aí é que a gente muda a Bienal para o Sesc. Aí foi uma pausa grande de pesquisa, precisei um tempo para repensar o projeto todo, repensar que lugar seria esse adequado para o vídeo a partir daquela experiência de 10 anos, né? E aí estava, claro, evidente que precisava trazer referências de fora, porque a gente tem que entender que a gente estava num período que a pesquisa, condições para a pesquisa eram extremamente precárias, não mudou muito, mas era muito mais sério. Deslocamento era para poucos, para ricos. Então, para você fazer pesquisa, para você frequentar outros festivais e outras bienais, era um UPA, né? Então, o que eu resolvi dar essa pausa, justo para poder fazer uma primeira viagem de pesquisa para fora do Brasil, para entender como é que andava o vídeo nesses lugares e o que trazer para cá, como um estimulador para os próprios artistas, assim, ter referência, porque era difícil. Você não tinha espaço expositivo para vídeo, não existia isso, isso é uma coisa muito recente, mesmo as bienais de São Paulo, né? Então, você era esse lugar. E eu precisava entender que lugar era esse, como é que eu ia me instrumentalizar para poder trazer um lugar que renovasse, ou pelo menos voltasse a ter aquele ânimo, aquele tesão que tinha na produção no começo dos anos 80. Então, e isso foi genial, porque a primeira coisa que eu percebi que sim, uma pausa para os artistas também poderem ter um tempo maior para aprofundar suas pesquisas dos seus projetos, financiamento para esses trabalhos. E ao entender que o espaço, para ter essa relação do espaço expandido, os recursos também para produzir a Bienal teria que ser outros totalmente diferentes, que é diferente, você põe sala escura, liga o projetor, coloca tudo lá num player e vai embora, tudo certo. Agora, quando você começa a instalar os trabalhos, aí a complexidade se deu, né? E essa relação com a arquitetura, tem um mobiliário específico, tem uma relação com o espectador que muda totalmente do que aquele espaço imersivo da sala escura, ele desliga a luz, eu estou sentado na minha poltrona vendo todo o vídeo confortavelmente. Ela ganha força nesse novo lugar, na relação direta, corpo a corpo, com a audiência. Claro, foi eletrizante, tanto que foi um sucesso até hoje, né, esse lugar, mas ele trouxe várias complexidades, ele precisava de uma estrutura institucional mais robusta. Então, procurar o Sesc naquele momento, isso a gente está falando do começo dos anos 90, o Sesc Pompeia, que era o lugar que eu, como jovem, ia ver coisas, as peças do Asdrubal, trouxe o trombone, eu nunca esqueço, que ficou sempre na minha cabeça, que foi ali que eu falei, esse lugar eu quero fazer alguma coisa, porque eu era parte daquele grupo, da Regina Casé, do Luiz Zerbini, dessas pessoas que estavam, aquela cultura carioca que tomou conta de São Paulo uma época. E lá era lindo, porque as pessoas conviviam, aquele espaço de convivência da Pompeia era absolutamente sedutor e generoso e democrático, diferente de um museu, né? O museu já um pouco te inibe pela própria natureza da instituição. O Sesc estava na contramão disso, revolucionando de fato. Então, pensar uma exposição lá e fui procurar, claro, o diretor do Sesc, o professor Danilo, que imediatamente falou assim, eu não sei exatamente o que você está falando, mas eu topo. E foi assim, até hoje. Assim, foi o cara que me estimulou a fazer a Bienal, o festival virar uma Bienal, o festival investir numa produção internacional
com recorte geopolítico, que é os países do Sul, com essa perspectiva de não trazer apenas o mainstream, mas e abrir uma plataforma para artistas que, como no Brasil, vivem condições similares, não só socioeconômicas, mas fundamentalmente com ligações históricas, culturais importantes, como África, América Latina. E esse foi o grande desafio. Por isso que eu fiquei 3 anos quase para fazer essa retomada, já do Vídeo Brasil no espaço expandido, numa relação com o objeto, com o corpo, porque aí eu investi bastante nas performances, que é uma coisa que sempre me interessou, e que o vídeo, historicamente, tem uma relação, desde lá, os anos 60, nos Estados Unidos, com a performance. Então, a performance passou a ser uma disciplina que a gente comissionava. A gente estimulava os artistas a produzir, e aí foi incrível, porque a primeira edição, trazendo artistas desses outros lugares que, como o Brasil, tinha pouquíssima visibilidade, mas aí você percebe no espaço expositivo as afinidades poderosas entre esses artistas desses lugares do mundo. Eu acho que fez a grande diferença e fez o Vídeo Brasil se transformar, talvez, na Bienal, com essa força que parece ter. Né? Eu acho que é justo olhar para esses lugares pelas bordas das coisas, procurar... o mainstream tinha bastante lugar em São Paulo para ela, principalmente a Bienal, que cumpria isso perfeitamente bem, as galerias, mas ninguém olhava para esse lugar. Né? Não só essa produção desses lugares do mundo, que foi uma dificuldade mapear, demorou um tempo para poder investigar. Eu nunca tinha ido para a Argentina, para a Bolívia, para nada, eu comecei a correr atrás do prejuízo. A gente ia para a França uma vez na vida, né? Aquela coisa de colonizada. Então eu falei, é aqui que tem os nossos pares. É aqui que a gente tem um campo de troca poderoso para os artistas. E isso foi de uma eficiência absurda. E aí que nasceram coletivos importantes, e aí que a gente começou a trazer esses artistas que eram referências fundamentais também para alimentar esse sistema aqui e criar uma cultura de um público para videoarte, para arte contemporânea, hoje, por exemplo, né? Que aí o vídeo já também não estava mais querendo se relacionar apenas com vídeo. Então, daí a abertura posterior para outras linguagens e outras disciplinas do campo da arte.